Olá pessoal, Deus abençoe a sua vida, você que chegou aqui no canal. Eu sou o Pastor Washington, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações para que todas as vezes que estivermos ao vivo, você receba aí as notificações. Fica com esse vídeo aí que eu creio que vai mudar a sua história. Deus te abençoe. Um desenhista se ficasse preocupado com as manchas de tinta na minha cabeça. Essas eu lavo, mas levo comigo a habilidade de desenhar e me expressar através da arte. É sobre isso. Gente, a vida tá aí para ser vivida ao máximo. Faz tudo que você precisa, tudo que quiser, tudo que tem vontade. Aproveita a jornada sem medo e pode sujar, porque lavar com homo é fácil. Como que é medo em inglês? Medo. Fear. Fear. Without fear. Without fear. Em Ou francês. fearless. É, fearless. Em francês. Peur. Ah, eu já ia inventar. Sem medo. Sem medo. Sem medo. Em espanhol. É, la méditation. Não é medo, é peur. Lene, você é um cara poliglota, né? Eu falei bonito aqui, né? Falei em inglês. Ô, Lene. Em italiano é paura. 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 Sim, paura. Senza paura. Senza paura. Olha Senza só. paura. Ele só aprendeu, Bonito, hein? cara. Bonito, Falou bonito. bonito. Você tá louco. Esse ano eu lavo todas as manchas das horas que eu fiquei enfurnado aqui nesse porão junto com meus amigos aqui. Eu levo a certeza de que Inteligência Limitada é um sucesso. Ganhamos o prêmio de melhor, melhor podcast do ano. Uau! Se sujar faz bem. Pra saber mais, tem QR Code na tela e link na descrição. É ou não é? É isso aí. Tá E eu vou tudo lá. comentar aqui uma coisa que é meio óbvia, mas o que você acha que eu tive que lavar esse ano e que eu vou levar pra 2023? Cara, eu acho que você teve Porque que lavar é que você sujou, colocou a mão na massa e fez acontecer. Exato, eu acho que lavar, você vai ter que lavar o tênis do Paquito, que ele usou É, o que a ano gente todo pra vir usou, trabalhar. vem aqui. E outra, a lavar a nossa alma aqui, né? Porque a gente, quantos programas? A gente tá, ó, a gente já fez mais de 800. Meu Deus. A gente tá no 693 dos normais. Os normais, fora os especiais. Esse ano deve ter sido mais de 300, né? 400 e foi, tal. foi. Teve episódio aqui com 1.800.000 pessoas ao vivo assistindo a gente, cara. Exato. Teve episódio com 100.000 pessoas. Então, foi muito legal. Então, o que eu quero lavar é essa camisa suja, é o tênis sujo do Paquito, as coisas que a gente usou aqui e virou noite aqui, trabalhou legal, e levar pra 2023 que seja muito legal, que seja bom, né? Que seja um ano que a gente tenha o que lembrar e o que lavar e o que levar pro 2024, né? Porque é legal, né, esse final de ano, fazer aquele balanço das dúvida. coisas e dar um alívio, né? Falar, putz, a gente trabalhou pra caramba a sua camisa, mas tamo aí. Chegamos Porque até tem gente que não tá, né? E a gente tá aqui, graças a Deus. Chegamos até aqui, né? E Uau. Eu se eu puder olhar para trás e ver as Esse coisas que eu continuarei a fazer e vou levar para 2023, eu tive a felicidade de, neste ano de 2023, todos os cultos que eu preguei, todos, seja na igreja, seja nos cultos particulares, não houve nenhum dia que não houvesse alguma pessoa se convertendo. Uau. E como a metáfora, né, a metáfora da conversão é a limpeza mesmo, exato. eu diria que o sangue de Jesus nos limpa de todos os pecados, né? E eu pude ver essa coisa linda das pessoas se quebrantando, entregando a vida para Cristo e sendo transformadas. Então isso para mim é o que mais me alegra. Eu peço para Deus para que isso nunca deixe de acontecer. A gente vive num tempo em que tem muita sujeira, mas ao mesmo tempo tem muita procura e eu creio que o sangue de Jesus continua limpando Amém. e purificando as pessoas. E eu não sei pra vocês aí, mas Natal sempre foi uma época muito legal pra mim, assim. Reúne família. Eu gosto muito Eu também. gosto muito, Eu gosto muito de muito. Natal. Que você reúne a família, você deixa as diferenças de lado, você fica querendo saber as coisas boas. Olha pra trás, faz uma avaliação, que nem a gente tá falando, né? Pô, trabalhando pra caramba, temos que mudar isso, mudar aquilo. Mas você pega as coisas boas, tenta continuar para o ano seguinte, e as coisas ruins você tenta melhorar. Acho que é isso do ser humano, a gente sempre tentar ser uma pessoa melhor. Né? Eu acho que isso é o básico, né? A gente se considerar ser humano. Tentar ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais caridosa, uma pessoa Não, que e o se Natal- coloque. Natal é para isso. É para né? isso, né? Para refletir sobre isso, né, Sara? É. Não, e eu vejo assim, eu tenho também uma visão em relação àqueles que não têm mais família. Tem um amigo meu que ele perdeu o pai e a mãe. Os pais tiveram ele já mais velhinhos, então ele perdeu muito cedo o pai e a mãe não tinha irmão. Então eu vejo também o Natal como uma oportunidade dessas pessoas também serem acolhidas. É muito importante a gente ter, né? Eu acho mais do que na virada do ano, no Natal, todo mundo ter essa consciência de que
pergunte para as pessoas ao seu redor. Não ignore, às vezes, alguém que está aí no teu trabalho, amigos, ou na igreja. Sempre pergunte, vai passar o Natal com quem? Vai passar o Natal com quem? Porque eu, com esse meu jeito de perguntar, já catei algumas pessoas sem família e trouxe para dentro da minha ceia. Passar o Natal sozinha, eu já mas passei. muitas pessoas não têm triste. família. É verdade. E é muito... Eu me lembro desse meu amigo me dizendo, para mim, Natal é a época mais horrível do ano. Eu me lembro dele me dizer isso. Mais triste do ano, porque eu me lembro que quando os meus pais estavam vivos, eu tenho que reviver essa solidão, e a maioria deles não tem coragem de contar, né? Existem até pessoas que promovem Natal para pessoas que não têm família. Mas eu nunca vi, por exemplo, a igreja fazer isso. Eu acho que é muito importante a gente, como igreja, né? O pastor, todas as pessoas que são igreja, que estão aqui assistindo, né, o podcast, e se identificarem como igreja, pergunta para quem está aí do seu lado, do teu trabalho, pergunta para os amigos, vai passar onde? Vai passar com quem? Tem família? Não deixe de perguntar, porque às vezes pode acontecer de ser como esse meu amigo, que perdeu pai, perdeu mãe, e o Natal para ele não tem mais significado. E mais, me lembro uma vez eu estava dentro do carro, e eu estava orando e Deus falou comigo. Eu estava dentro de um carro e o Espírito Santo falou assim para mim: sabe por que eu sou a pessoa mais importante da tua vida? Eu falei, por quê? Ele falou, porque todo mundo vai morrer um dia. E se todo mundo morrer e só você sobrar viva, todo mundo vai te deixar. Porque naquela época minha avó era a única amiga que tinha que sobrar. De todas as amigas dela, ela foi a última a partir. Ela e uma outra amiga dela foram as últimas a partir. E aí o Senhor me mostrou ela em visão ali, enquanto eu estava no carro, em pensamento, me trouxe ela em pensamento, falou para mim, você precisa entender que eu sou a pessoa mais importante da sua vida, porque todo mundo pode te deixar, pode todo mundo ir embora antes da gente. E aí, de repente, a gente fica sozinho no mundo, né? Mas Jesus é o motivo do nosso Natal. Então, se ele é a pessoa mais importante, o Natal nunca vai ficar triste. Mesmo que a pessoa esteja numa situação que tem que ceiar sozinho, passar um momento de oração sozinho, não importa, se Jesus é a pessoa mais importante da nossa vida, o Natal não vai ser triste. Mas vale a pena essa dica, né? Para todo mundo. Mas vamos falar muito sobre Natal, né? Sobre a parte histórica, sobre por que a gente comemora dia 25 e não outro dia, sendo que vários estudos dizem que não foi realmente o dia que ele nasceu. Por que o lance dos 3 reis magos, se eles eram reis, se eram magos, porque eu nunca entendi porque eles não levaram um PlayStation, não levaram um brinquedo, levaram mirra, ouro e um bebê, né? Um Bola bebê da ganhar Copa, isso. né? Ouro, Tem que levar incenso a e bola da mirra, Copa. porque era a riqueza daquela época. Era riqueza, então vamos discutir tudo isso, né? Esse momento histórico que estava o mundo, né? O que estava acontecendo. Vamos falar de tudo isso, mas vamos falar também muito desse sentimento que é o Natal e que às vezes as pessoas esquecem, né? Sim. Fica só no presente, só no Papai Noel, fica só na... Que não é Natal, né? Não. É uma invenção da Coca-Cola, né? Exatamente, né? Putz, é verdade, né? Com certeza. É uma invenção da Coca-Cola. Foi uma propaganda, né? Foi um trabalho de publicidade, de marketing. E antes, que como que era? se tornou. Não, A figura... Santa Claus existiu. Existiu, Foi vamos dizer assim, um homem piedoso, bondoso, que fazia caridade e, obviamente, trouxeram essa ideia, na minha opinião, para tirar do centro a pessoa de Cristo. Eu queria, até se você me permitir, começar afirmando claramente que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. A gente pode dizer isso com certeza. Absoluta. Tem vários na verdade, indícios. depois a gente pode falar o que isso é, na verdade, Tá. por que 25. Mas eu queria dar aqui historicamente e biblicamente algumas verdades que são muito importantes. Uma aula para todos nós. Tá bom. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a Bíblia descreve os pastores no campo à noite, guardando as ovelhas. Certo. Veja, dezembro é um frio de rachar. Ninguém está no campo à noite. E tem um outro detalhe, tem muita gente que pensa que os cordeiros nascem em qualquer época como as pessoas. E não? Não. Os cordeiros só nascem numa época do ano, que é na primavera, final de março e começo de abril. Esse é o período em que nascem os cordeiros. As cordeiras, né, as ovelhas, elas entram no cio e depois, obviamente, ficam grávidas e sempre nascem nesta época. Ah, é? Então, veja, por que os pastores estavam lá à noite, quando todo mundo sabe que nas épocas normais
o rebanho tinha que voltar para o aprisco. Eles estavam lá cuidando dos nascimentos dos bebês, ovelhinhas. E veja, Faz sentido Belém, total, né? Belém é uma cidade que está 8 quilômetros de Jerusalém. Ah, é? Tão próximo 5 assim? milhas, 8 É uma quilômetros. cidadezinha... Muito próxima. Hoje é quase que um Seria- bairro meio um- afastado. Tudo bem que hoje Belém está periferia, com os palestinos, tem lá o muro, mas é muito próximo. Na época em que Jesus nasceu, todos os cordeiros que nasciam na cidade de Belém eram cordeiros preparados para o templo, Eles não para eram... o sacrifício do templo. Não era para consumo, então era para Não, tinha consumo, mas a grande maioria, principalmente os perfeitos, Ah, tá. eles eram preparados para o templo. Destinados, né? Então, quem é Jesus? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nasceu aonde? Na cidade onde os cordeiros eram preparados para o templo. Uau, Então veja como tudo isso é uma metáfora. maravilhoso. E veja, eles estavam no campo à noite. Por quê? Porque os cordeirinhos estavam dando a luz. As ovelhas estavam dando a luz aos cordeirinhos. Então veja que coisa, como Deus ele não dá ponto sem nó. Muita gente pensa que Jesus nasceu não em dezembro, mas na festa dos tabernáculos, porque Que seria- ele tabernáculo que é entre setembro e outubro. Tá, já ouvi Mas essa não é. teoria também. Eu vou mostrar depois por que não pode ser também nos tabernáculos. Bom, então veja, os cordeiros sempre nascem nessa época, fim de março, começo de abril, que é no mês hebraico chamado Abib, antigamente, hoje é chamado de Nissan. Uma coisa muito Por causa interessante. do carro. Não é? Né? Uma coisa interessante, quando houve a libertação do Egito, Sei. a última praga foi a praga da morte dos primogênitos. Exato. Uau. E Deus falou, olha, para todo chefe de família, para matar um cordeiro de 1 ano, Olha aí. pegar o sangue e passar no umbral da porta. Agora, se o cordeiro tinha 1 ano, o cordeiro tinha que ter nascido no ano anterior. Exato. Faz sentido? Certo. Então veja, os cordeiros nascem nessa época, entre março e abril, e 1 ano depois, quando eles estavam prontos para o sacrifício, eles tinham 1 ano na mesma época, entre março e abril. Então, outro detalhe, existem 3 festas em Israel que todo homem judeu tinha que ir: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Jesus não nasceu em nenhuma dessas 3 festas. Ele nasceu no primeiro dia de Aviv, que depois se tornou Nissan. Por que a gente sabe disso? Essa questão do tabernáculo, a festa dos tabernáculos. Por que as pessoas dizem isso? Porque em João capítulo 1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como do unigênito do Pai. A palavra habitar, no grego, é tabernacular. Faz uma alusão clara do tabernáculo, porque o tabernáculo foi construído para a habitação de Deus. Então, quando João diz que Jesus tabernaculou, é que Deus veio habitar na terra. Por isso que muita gente diz que ele nasceu no junta. tabernáculo. Só que o que as pessoas não sabem é que o tabernáculo ele foi estabelecido, inaugurado no primeiro dia de Aviv, Uau. ou no primeiro dia de Nissan, ou seja, nesse período de 14 dias antes da Páscoa. Então, tudo isso mostra como Jesus nasceu nessa época. Entendi. Você quer ver um outro detalhe? E esse aqui é um nuggets que as pessoas não sabem, vão ficar sabendo aqui em primeira mão, porque eu vou fazer um Uau. vídeo, mas estou trazendo Tá, primeiro boa. aqui para você. E o brilho também não dá. O brilho que os reis viram não dá nenhuma. Não, depois a gente chega lá. Tá Aí bom. eu vou deixar a Sara falar Vamos lá, também, tá porque bom. ela, Vamos lá, que ela vamos lá. manja disso. Vamos lá. Mas, por exemplo, quando João Batista nasceu, ou seja, João Batista também, Zacarias, o pai dele, ele era sacerdote. E Lucas capítulo 1 diz que ele estava servindo no templo no turno de Abias. Por quê? Porque Deus estabeleceu 24 turnos, um por semana. O Abias era o 8º turno, ou seja, a 8ª semana na sequência era da turma de Abias. E o Zacarias, o pai de João Batista, Nossa, só estava aí lá. você já pode contar tudo, você já tem a contagem. Eu vou mostrar para Uau. vocês aonde que a gente tem a certeza disso. A Bíblia diz que quando
a mãe de João Batista, Isabel, ficou grávida, ela ficou porque o anjo Gabriel falou para o Zacarias que ela ia ficar grávida, ele duvidou, ficou mudo durante todo um período até nascer. Só que com 6 meses que Isabel estava grávida, Maria recebe a visita do anjo Gabriel de que ela ia ser mãe de Jesus. E ela vai visitar Isabel. Detalhe, a gente sabe a data que é o túmulo de Abias. Aonde que está essa tabela? Tem 2 tabelas que dá para a gente saber. Uma está nos manuscritos do Mar Morto. Descobriu-se no manuscrito do Mar Morto, você já sabe do que se refere, a gente já falou aqui, outras pessoas já falaram também no seu podcast, tem a tabela de todos os turnos. Então dá para saber quando era este 8º turno, ou o turno de Abias, que Zacarias recebeu a notícia do anjo. 6 meses para frente, adivinha quando dá? Entre março e abril, no mês de Abib, mês de Nisan. Mas tem uma outra prova também, que é, nós sabemos que o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo, num domingo, e a gente sabe pelo Talmud quem era o sacerdote que estava lá. Você descobrindo quem era o sacerdote que está lá, você faz... Vai de trás para frente. De trás para frente. Você Não, de frente para trás, frente pra no trás. caso do templo, e de trás para frente, no caso do manuscrito do Mar Morto. Você sabe... Espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que você possa se inscrever no nosso canal e compartilhar com o maior número de pessoas possível, para que outras pessoas possam ser edificadas com a mensagem de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe.